Essa daqui é uma imagem do ano de 1945. Este que está na foto, sendo revistado, é o capitão do exército russo, Alexander Solzhenitsyn. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial no exército russo contra os nazistas. Foi condecorado por bravura no campo de batalha, mas ao final da guerra, em 1945, ele foi preso, acusado de agitação contra-revolucionária, acusado de atentar contra o artigo 58 da Constituição Soviética, que falava sobre as punições aos contra-revolucionários, aqueles que afrontavam o poder soviético. E qual foi o crime de Alexander Solzhenitsyn? O crime dele foi enviar uma carta a um amigo que continha leves críticas ao ditador Joseph Stalin. Inclusive, ele não o chamava de ditador, mas ele fazia algumas críticas às decisões do Stalin durante a guerra. E por isso, o seu processo diz literalmente que Solzhenitsyn faltou com o devido respeito às autoridades, numa carta a um amigo. Quer dizer, não tinha WhatsApp na época, foi uma carta a um amigo. E ele foi condenado a 10 anos de prisão e trabalhos forçados na Sibéria por ter escrito uma carta. Esse daí é o momento em que Solzhenitsyn chegava ao centro de triagem, que ficava em Moscou, e para daí ser encaminhado aos campos de trabalho, que inclusive ele chamava de campos de extermínio pelo trabalho, campos de trabalho escravo, em que milhões pereceram. E existe uma parte do arquipélago Gulag muito curiosa, é o capítulo 6, na parte 3, capítulo 6, o Solzhenitsyn começa descrevendo a sua chegada ao campo de trabalho escravo. E aí, quando eles chegaram, eles foram recebidos por uma série de prisioneiros que estavam lá. E esses prisioneiros gritavam: "Trouxeram os fascistas! Trouxeram os fascistas!" Gritavam excitados, correndo pelo campo, alguns jovens presidiários, rapazes e moças, quando os nossos 2 caminhões, cada um deles carregado com 30 fascistas, entraram no recinto quadrado do pequeno campo de Nova Jerusalém. "Então vocês são fascistas? São todos fascistas?" Perguntaram-nos com esperança os presidiários que se aproximam. E depois de confirmarem que sim, que somos fascistas, imediatamente fogem, afastam-se. Nada mais em nós lhes interessa. Então, esses são os presos políticos que estão chegando ao campo de concentração comunista. E o que significa a chegada dos presos políticos? Significa que os presos comuns, ou seja, os assassinos, os ladrões, os estupradores, os traficantes, iriam ganhar a liberdade, porque chegaram os presos políticos e substituíram os presos comuns, que por sinal eram chamados na União Soviética, pelo regime comunista, os presos comuns, os bandidos, eram chamados de internos socialmente próximos, ou seja, eram potenciais aliados do regime. Vocês perceberam quando é que começou essa estigmatização do fascista? A estigmatização não do fascista verdadeiro, porque Solzhenitsyn não era um fascista, ele era apenas um preso político do regime comunista, alguém que havia incomodado o regime comunista. Essa história de chamar qualquer adversário do comunismo de fascista, de xingar como fascista qualquer adversário do comunismo, começou, meus amigos, lá nos anos 30, por ordem de Stalin. O fascismo, ele chega ao poder na Itália em 1922 e na Alemanha em 1933. Durante todo esse período, os comunistas russos desencorajaram união com partidos mais moderados, social-democratas, ou partidos democratas, cristãos, ou qualquer outro tipo de partido, contra os fascistas. Eles desencorajaram. Eles chamavam os social-democratas, por exemplo, de social-fascistas. E com isso eles fortaleceram o regime nazista, para que em 1939 assinassem um pacto de não agressão com o regime nazista. Os comunistas, liderados por Stalin, e os nazistas, liderados por Hitler,
firmaram um pacto. Durante 2 anos e meio, a Alemanha nazista se fortaleceu militarmente graças a esse pacto com os comunistas. Mas desde então, desde aquela época, ainda assim, os comunistas teimam em chamar todos os seus adversários de fascistas. E com isso eles os desumanizam. Chamando o sujeito de fascista, você está dizendo, você não merece viver, você não tem direito algum. O fascista é aquele que não tem direito algum. E não é por acaso que hoje a esquerda defende os direitos dos bandidos e nega qualquer tipo de direito aos seus adversários políticos. Foi aí que começou a morrer o Clériston da Cunha. Desde os tempos de Stalin é assim.